Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Semana passada eu coloquei uma pesquisa aqui no canal mesmo, questionando se vocês teriam interesse em que eu tratasse da sentença de condenação do Lula, que foi objeto de recurso que será julgado agora no dia 24 de janeiro. Para minha surpresa, mais de 300 pessoas responderam e dentre elas, ou dentre vocês, 90% dizendo que gostariam de tratar do tema. Então é isso que nós vamos fazer no dia de hoje, mas não sem antes eu colocar 3 pontos aqui. Primeiro, peço desculpas pela minha rouquidão, tô meio ruim de voz mesmo, mas se eu tiver que esperar isso passar para poder gravar esse vídeo, eu não sei quando que nós vamos poder fazer isso. Segundo, eu não sou advogado de defesa do Lula. Eu não sou militante em defesa do Lula. Então se você está esperando um vídeo em que eu vou aqui bater no Sérgio Moro, dizer que o Lula está sofrendo uma perseguição intergaláctica, já pode colocar os 2 dislikes aí, porque isso não vai acontecer nesse vídeo. A ideia é explicar os termos da sentença. E quem sentenciou foi o Sérgio Moro. Então o que eu vou explicar aqui é o fundamento que ele apresenta. Ah, Cláudio, mas você concorda com ele? Não necessariamente em tudo. Em alguns pontos eu vou colocar alguns tópicos de discordância, porém não é o que a militância espera ver e não verá aqui. Terceiro ponto, a sentença é muito grande. São mais de 250 páginas, de modo que eu vou dividir esse assunto em 2 vídeos. Nesse aqui eu vou tratar dos tópicos preliminares. Após esse vídeo e levando em conta a resposta e a discussão que eu tiver com vocês, antes do julgamento eu pretendo fazer mais um para então amarrar o aspecto do mérito e vai ser o momento em que eu vou entrar especificamente na questão das provas. Tendo explicado tudo isso, agradeço a quem participou da pesquisa, aos amigos que fizeram perguntas lá, eu pretendo respondê-las, não todas nesse vídeo, mas até o próximo com certeza, e espero que vocês possam me acompanhar mais uma vez em mais esse assunto cabeludo aqui no canal. Vamos juntos, amigos! Comecemos pelos dados elementares do processo. Trata-se de uma ação criminal movida pelo Ministério Público Federal e que tramitou na, ironia das ironias, 13ª Vara Criminal Federal em Curitiba, sob a direção do juiz Sérgio Moro. Originalmente, 8 eram os réus. Com o falecimento da primeira-dama Marisa Letícia, esse número se reduziu a 7. Foram todos julgados na mesma ação. O ex-presidente foi acusado e condenado pela prática de 2 crimes. O primeiro deles, o crime de corrupção passiva, que é o crime do artigo 317 do Código Penal, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. O outro crime é aquele previsto no artigo 1º da lei que trata de lavagem de dinheiro. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Mas o que exatamente teria o ex-presidente realizado para ser enquadrado nestes 2 crimes? Você pegar a sentença, eu sempre recomendo, amigos, eu vou colocar aqui as imagens quando tiver um número à frente do parágrafo, é porque é a sentença, e eu sempre recomendo que você vá lá e confira o documento original. Se possível, eu vou inclusive colocar um link aqui para o PDF. Mas basicamente o que a sentença explica para nós assim logo no começo? Houve uma denúncia no âmbito das investigações da Lava Jato e segundo esta denúncia,
durante as investigações da Lava Jato, descobriu-se que fornecedores da Petrobras pagariam vantagem indevidas a dirigentes da estatal. Está aí no tópico 3. Porém, durante essas investigações, surgiram elementos demonstrando que o esquema criminoso não se resumia aos dirigentes da estatal e atingia também agentes políticos, de modo que esses valores desviados, essas propinas, também chegariam a políticos e partidos. Os políticos seriam responsáveis por nomear as pessoas corruptas para os cargos na Petrobras e, indiretamente, se beneficiariam com valores deste pagamento de propina. Segundo a denúncia e a condenação, o ex-presidente teria ciência de que os diretores nomeados na Petrobras utilizavam os cargos para receber vantagens indevidas. Segundo o Ministério Público, 3% do valor dos serviços prestados à Petrobras por estas fornecedoras era desviado para o pagamento de propinas. E o PT ficaria com 1%. Desses 3, 2 iriam para os demais, 1% iria para o PT. Especificamente, o Lula teria recebido algo em torno de 3.738.738 reais. De que modo? Parte através daquele famoso triplex que teria sido construído e reformado pela OAS sem nenhum custo ao ex-presidente. Mas, além disso, o pagamento de algumas contas do ex-presidente por parte da OAS. Aí ele teria sido beneficiado para indicar os diretores que teriam o conluio fraudulento com, neste caso, a OAS, que é a construtora envolvida neste ponto, porque existem outras ações com outros ilícitos penais, alguns tramitando lá no STF, em que o Lula também está envolvido. Mas neste caso a OAS então teria fornecido para ele o apartamento que teria sido reformado e tudo mais, além de pagar-lhes algumas contas e alguns gastos. Segundo a sentença, estas vantagens foram ocultadas. Foram usados subterfúgios para que não aparentasse o presidente ser proprietário do apartamento. E aí entra o crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O que é algo até interessante, porque muita gente fala: pô, o apartamento não é do Lula, não provaram, não mostraram nada que constasse, nenhum documento do apartamento no nome dele. Claro que não! No crime de ocultação de bens, é justamente isso que ocorre. Se houvesse um registro público do imóvel no nome do Lula ou da ex-esposa, não haveria o crime de lavagem de dinheiro. Então, o benefício teria sido o triplex e o pagamento de contas do Lula. E a ocultação desses valores teria caracterizado o crime de lavagem de dinheiro. Agora que nós já entendemos quais são os crimes e quem são os réus, eu vou entrar na questão da competência. Isso, inclusive, o Denis me recomendou que tratasse aqui. Falou: Cláudio, explica por que a matéria está lá em Curitiba e não em outro lugar do Brasil. Então vejamos. Primeiro, a matéria caiu na Justiça Federal e não na Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum. Por quê? Isso pelo que determina o artigo 109 da Constituição Federal, em seu inciso 4º. Eu vou colocar na tela aí. Há quem discorde. Existe um artigo que foi publicado na Justificando, é uma revista não só jurídica, mas em grande parte jurídica, com uma tendência militante à esquerda, o que para mim normalmente não cai muito bem, mas há quem goste. E nessa revista, um mestre, o senhor Rodrigo Medeiros, pela Faculdade de Direito lá do sul de Minas, argumentou o seguinte: olha, a Constituição Federal fala
de empresa pública. E a Petrobras não é uma empresa pública. A Petrobras tem ações que são públicas, quer dizer, que são de propriedade do poder público, da União, mas também tem ações que são privadas, ou seja, é uma empresa de economia mista. Então, não deveria a matéria ser levada para a Justiça Federal. Ocorre que se a União tem ações da Petrobras, estas ações são bens da União. E os atos que geraram um prejuízo bilionário para a Petrobras, obviamente, atingiram bens públicos. E o valor dos bens públicos e a expectativa de lucros que a Petrobras deveria gerar e não gerou. Então esse argumento é fraco. Eu vou colocar aqui para quem queira ter acesso ao texto, mas a verdade é que a Justiça Federal parece mesmo, e entendeu-se isso na decisão do Sérgio Moro, e o TRF já se manifestou sobre isso, é mesmo a Justiça Federal que trata desse assunto. Mas por que a Justiça Federal de Curitiba? Por que não a Justiça Federal de um outro lugar do país? Bem, aí entra a questão de competência, tal como prevista no Código de Processo Penal. O artigo 69 diz o seguinte: determinará a competência jurisdicional, ou em outras palavras, determinará qual vai ser a vara que vai julgar a matéria. Aí dos vários critérios você tem lá 5, a conexão ou continência. Já os artigos 76 e 77 dizem os casos de conexão e os casos de continência. Esta ação é um desdobramento de investigações que já vinham sendo realizadas e que foram objeto de outras ações penais e de delações premiadas que envolvem outras ações que foram julgadas neste mesmo juízo com o Sérgio Moro. Então esta relação entre as ações é o que determinou, por conexão e por continência, que a matéria, já que se tratava de um caso de corrupção cujas investigações e processamento já se dava na 13ª Vara Federal Criminal em Curitiba, então por isso é que a matéria acabou direcionada para lá, porque já havia algo ali ocorrendo, investigações, procedimentos ligados a estes crimes que foram praticados pelos condenados neste processo. Há um entendimento contrário. Várias pessoas defendem que o juiz Sérgio Moro não seria competente, que ele está julgando porque ele quer e contra a lei. Eu não entendo assim. Eu acho que ele tem competência sim para julgar. Mas para quem queira uma opinião diferente, o professor Afonso Silva Jardim publicou um texto no Conjur, revista Consultor Jurídico, argumentando que neste caso não haveria nem conexão e nem continência. Para quem tiver interesse, como de costume, eu vou colocar o link para o artigo na descrição do vídeo. Eu tenho a impressão de que isso não prosperará, esse entendimento da não competência. A matéria já tinha sido questionada, já tinha sido levada ao tribunal, quer dizer, segunda instância, e já tinha sido resolvida. Talvez alguém falou, mas o recurso não vai ser julgado agora? Não, olha só. Durante o processo, vários são os pedidos das partes, vários são os atos, alguns o juiz defere, outros ele indefere, e eventualmente uma decisão do magistrado é objeto de recurso antes de terminar o processo, antes da sentença. Então isso já foi para o tribunal e já voltou. É objeto do recurso do dia 24? É, mas eu não acredito que o tribunal volte atrás neste tópico. Então, é por isso, artigo 109, que a Justiça Federal é competente. E em razão da continência e da conexão, tornou-se competente a vara em que atua o juiz Sérgio Moro. Vamos avançar agora para outro ponto. Suspeição. Alguns dos acusados, alguns dos réus, argumentaram que o juiz Sérgio Moro deveria ser considerado suspeito para julgar essa causa e que ele não poderia julgá-la. Como assim, Cláudio? A lei prevê, artigo 254 do Código de Processo Penal, o juiz dar-se-á por suspeito
e se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí você confira lá o inciso 1º, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. A defesa do Lula, em diversos momentos, alegou que o juiz Sérgio Moro estaria agindo como um inimigo do Lula, que ele teria posturas de querer realmente prejudicar o ex-presidente. O juiz Sérgio Moro entendeu que não, a matéria foi ao tribunal e o tribunal também entendeu que não. Especificamente com base no artigo 256 do próprio Código de Processo Penal, que diz que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivos para criá-la. Ora, amigos, é claro que o Sérgio Moro não deve nutrir nenhuma simpatia pelo Lula. Qualquer simpatia que já nutriu teria acabado no decorrer desse processo. O PT e suas franjas, esse povo todo ligado, aquilo que a gente chamaria de os blogs sujos, esse pessoal fica por conta de lenhar o Sérgio Moro. Como que ele vai gostar dessas pessoas? Como que ele vai ter simpatia? Aí você fala, mas então ele não pode julgar esse caso. Então fica fácil. Qualquer juiz que for julgar, você vai lá, xinga ele, fala mal dele, queima o filme dele, ele não vai gostar e você fala, ele não gosta de mim. Entenderam? Então, o tribunal julgou recurso das defesas dizendo que não há motivo para entender que o Sérgio Moro seja suspeito. A defesa do Lula também alegou que ele se manifestava sobre a matéria objeto de julgamento antes, se manifestava em entrevistas e tudo mais. Também o Sérgio Moro entendeu que não, o tribunal também entendeu que não, justificando da seguinte forma. Ora, Sérgio Moro, ele fala de questões técnicas de direito, em abstrato. Ele dá entrevistas justificando algumas decisões e explicando para os interessados. Isso por si só não consubstanciaria um julgamento prévio das questões. Então vejam, a suspeição foi alegada, Sérgio Moro primeiro entendeu que não era suspeito e na sentença retornou ao argumento e obviamente a defesa já recorreu para o tribunal e agora a matéria vai voltar ao tribunal. A minha opinião, esse argumento de que o Sérgio Moro seja suspeito para julgar o Lula não cola. Há ainda o argumento de que o Sérgio Moro teria cerceado o direito de defesa, quer dizer, ele não teria dado espaço e oportunidade para que os réus se defendessem. Como uma coisa dessa? Durante o processo, os réus se manifestam, contraditam outras pessoas, contraditam não, que esse é um termo técnico, perdão, eles apresentam posições contrárias à de outras pessoas e durante o processo elas pedem em determinado momento diligências. Juiz, mande fazer isso, determine que seja entregue esse documento, vamos ouvir tal testemunha. E a defesa do Lula argumenta que esses pedidos foram indeferidos e, portanto, o seu direito de defesa não teria sido respeitado. Vamos organizar o raciocínio. Você não produz as provas que você quer no processo. Porque se fosse assim, todo acusado ia inventar as provas mais mirabolantes para que o processo não acabasse nunca. Você pede ao juiz a produção de provas, aí o juiz defere. Isso também no processo civil é a mesma coisa. Defere que as provas sejam produzidas ou não. Se você acha que não tem o seu direito de produzir a prova respeitado, você recorre. A defesa do Lula já recorreu. O TRF já entendeu que não houve cerceamento. Agora a matéria vai voltar. Mas houve a vedação à produção de alguma prova? Houve. E na sentença, o que o Sérgio Moro indica ou fundamenta é que as provas que ele indeferiu seriam provas desnecessárias ou apenas requeridas para inviabilizar o processo. Eu vou colocar de novo aqui o texto da sentença. Olha o que ele diz. Alegam algumas das defesas que houve cerceamento.
No curso da ação penal foram apreciados dezenas de requerimentos probatórios da acusação e das defesas. Muitos requerimentos foram deferidos, alguns foram indeferidos. E aí, quando ele vai dizer o que foi indeferido, olha lá, a defesa do Lula requereu a juntada pela Petrobras de todas as atas de reunião de conselho de administração, conselho fiscal e das dezenas ou centenas de comissões de licitações da Petrobras no período de 2003 a 2016. Vocês têm ideia de quanto de documento isso seria? De quantas milhares de páginas estariam no processo? E aí vem a questão, para provar o quê? O que exatamente se vai provar com todas essas atas? Que não tem o nome do Lula lá? Trocadilho infame. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva ainda requereu a juntada integral de cópia dos documentos relativos aos processos de licitação e aos contratos e anexos discriminados na inicial, especificamente os contratos com o consórcio Compar e o consórcio Conest Rnest. O próprio Sérgio Moro responde, são contratos de milhares de páginas que não servem para provar nada. Lógico, quem está do lado do Lula vai falar, mas não deixaram ele produzir a prova. Vocês percebem que se nós deixarmos o réu produzir qualquer prova, independentemente da pertinência ou não, isso é o caminho para inviabilizar qualquer julgamento? Então, Sérgio Moro indeferiu provas que, no entendimento dele, seriam desnecessárias, seriam custosas, seriam aptas a inviabilizar o julgamento do feito. Alguém duvida de que a defesa do Lula tenha se valido desse tipo de instrumento? Eu não tenho a mínima dúvida disso. De modo que, a mim, não parece que tenha havido um efetivo cerceamento de defesa. Agora, quem gosta do Lula e acha que ele está sendo aí injustiçado, pode se agarrar a isso, porque efetivamente ocorreu. Ele pediu para produzir uma prova e o judiciário indeferir. Para quem tiver interesse, gente, a sentença ela fala de outras provas que foram requeridas e dos motivos pelos quais essas provas requeridas teriam sido indeferidas. Mas isso está longe de significar que as partes, tanto autores quanto réus, não puderam se defender. Então, neste ponto, para quem tem simpatia pelo Lula, eu acho que aí talvez você possa se agarrar. Mas não acredito que o tribunal vai rever isso, porque na medida em que as provas eram pedidas e indeferidas, a defesa já recorria. E o tribunal já indeferia, mantendo a decisão de primeira instância do Sérgio Moro. Então vejam, amigos, antes de entrar na discussão acerca do Lula ter ou não cometido o crime, uma série de pontos técnicos é que foi objeto de discussão e de julgamento. E na maioria das vezes, quando nós ouvimos por aí o pessoal militante que ama e defende o Lula, o que eles alegam não é que o Lula é inocente porque foi provado que ele é inocente. Não, eles se apegam a esses aspectos aí, não deixaram ele produzir a prova, o juiz é suspeito, o juízo não tinha competência. Mas observem, até agora nós não entramos no mérito. Esses são todos aspectos técnicos, são todas questões preliminares que foram arguídas e enfrentadas na sentença. Tudo isso será objeto de recurso agora no TRF. Será objeto? Não, já foi objeto de recurso e será julgado agora no TRF. A minha opinião é de que esses aspectos preliminares devam ser mantidos. Porque também, gente, se você for por esta lógica, você nunca vai julgar ninguém. Talvez alguém diga, mas ele está sendo perseguido, é lawfare. Olha, eu acho que existe um lawfare da defesa, porque o Sérgio Moro é atacado no rádio, na televisão, na revista, no partido, para tudo quanto é lado onde você tem a militância ligada ao PT. Então, humildemente, eu vou concordar nestes pontos preliminares com o julgamento do Sérgio Moro.
vou fechar o vídeo por aqui, amigos. No próximo, eu entro na questão do mérito para ver por que o Sérgio Moro entendeu que o Lula era culpado mesmo. Vocês estão vendo o tamanhão que já está ficando esse vídeo e eu falei apenas de preliminares. No próximo, a gente pode concluir o aspecto central, que é o mérito. Por enquanto, então, eu me despeço, agradeço a quem tem me acompanhado até aqui. Gente, eu faço a maior questão dos comentários e da opinião de vocês. Espero que vocês a deixem aí para que eu possa, ao ler, pensar em como responder no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.